Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Bárbara Marcelani. Nós estamos aqui na nossa sequência de provérbios e hoje nós vamos falar de Provérbios 10, que acontece uma pequena mudança aí a partir de Provérbios 10, mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, dê o seu like aí e não esquece de comentar depois do vídeo, falando sobre algo que você também percebeu em Provérbios 10, que você também queira compartilhar, abençoar nossas vidas, ou apenas falando o quanto esse vídeo pode ter sido de alguma forma bênção na sua vida, tá bom? Então, bora pro vídeo. Gente, em Provérbios, o livro de Provérbios, ele tem uma certa estrutura, né? São 31 capítulos, mas do capítulo 1 até o capítulo 9, o que acontece? São os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. São provérbios que ele faz como instruções mesmo para o seu filho, sabe? E ele tem 10 grandes ensinamentos para o seu filho e também apresenta 4 poemas. Então, do 1 ao 9, de certa forma, a gente tem uma sequência no que é dito dentro de cada capítulo. Histórias sendo contadas, né? Por exemplo, a gente lembra da história da mulher adúltera. Um versículo após o outro vai contando a mesma história, falando dessa mesma mulher. Então, tem uma linha de raciocínio ali, uma conexão, certo? Agora, a partir do capítulo 10 até mais ou menos o 22, são provérbios mais soltos, são chamados apenas de provérbios de Salomão. São provérbios mais soltos, provérbios que nem sempre têm uma conexão em si. Às vezes o versículo 1 não tem nenhum assunto ligado com o versículo 2. São provérbios profundos, provérbios de muita sabedoria, mas que não tem mais essa linha norteadora de raciocínio, tá? Então, fica até assim, fica mais fácil a gente pegar um versículo solto e trabalhar muito em cima dele, mas ao mesmo tempo fica mais difícil a gente fechar um assunto em específico do capítulo, tá? E aí no capítulo 10, que é o primeiro que começa dessa forma, mesmo que não tenha um assunto assim único nele como um todo, o que a gente percebe é que o assunto sobre a língua é muito, muito, muito recorrente. Ele está presente em diversos versículos, tem 32 versículos. Desses 32, tem cerca de 10, 12 falando sobre a língua, a boca. Então é sobre sobre esse assunto que nós vamos falar um pouco nesse vídeo, ok? Então vamos lá. O que eu fiz aqui na minha Bíblia, né? Que eu gosto de ser bem intencional. Eu peguei o meu grifador rosa bem básico, né? Bem discreto. Ó, esse é o capítulo 10, tá? Esse. E eu grifei só os versículos. Grifei assim, escancaradamente, porque eu tenho outra caneta que é mais discreta que eu também grifei outros versículos. Mas eu grifei em destaque mesmo só aqueles que falavam sobre a boca, a língua, a fala. E aqui ele faz às vezes um comparativo dentro do mesmo versículo ou não. Então tem versículo que ele fala, por exemplo, da boca do justo como é e da boca do ímpio como é, e tem versículos que ele fala só da fala do justo ou só da fala do ímpio como é. E aí eu elenquei aqui as características de cada uma dessas falas, né? De cada uma dessas linguinhas. Primeiro vamos falar sobre a língua dos ímpios, ou tolos, ou insensatos. Como que é essa língua dos ímpios, tolos e insensatos? O que essa língua fala? Qual que é a característica dela? E eu quero que você pense, enquanto a gente estiver falando sobre isso, sobre a sua língua, as suas palavras, os seus dizeres. Eles têm se parecido mais com os dizeres do tolo, ou eles vão se parecer mais com os dizeres do sábio. Então fique atento nisso. A língua do tolo, ela abriga violência, então ele gosta de falar sobre isso, ele gosta de menosprezar o outro, ele gosta de criticar demais, ele gosta de magoar de certa forma o outro. Vocês já viram aquelas pessoas que elas têm a necessidade de magoar o outro, de deixar o outro com aquele sentimento de inferioridade para que ele talvez se sinta superior? Mas na verdade tudo isso só esconde uma grande insegurança que essa pessoa tem por trás. Essa é uma língua tola, essa é uma língua insensata, que precisa destilar violência para o outro se sentir machucado, se sentir menor, para ele, de certa forma, se sentir maior. Mas isso é uma grande tolice, né? Então, a língua do tolo leva à ruína, ou seja, ela só traz destruição no que ela fala. Não tem nada de bom, sabe? Não tem nada que possa edificar alguma coisa. Não, ela só vem para destruir, ela só vem para te machucar mais ainda. Ela é mentirosa, e aqui eu acho que é algo muito importante da gente falar. Uma língua mentirosa é uma língua realmente destruidora também, porque também está muito junto, muito próximo de uma língua que espalha calúnia, que também vem nos versículos próximos aqui, uma língua mentirosa junto com uma língua que espalha calúnia. Essa questão de espalhar calúnia tem muito a ver com fofoca,
né? E a gente sabe que fofoca é um dos grandes problemas em instituições, em lugares onde tem muitas pessoas juntas, né? Seja igreja, seja no trabalho, onde tem muitas pessoas trabalhando juntas. Estou como professora, trabalho numa escola com um monte de mulheres. A gente sabe que onde tem um ambiente cheio de mulheres, realmente é mais difícil controlar a língua, a fofoca realmente rola solta. E a gente vê o quanto isso acumula mentiras, porque começa de um tamanho, mas vai crescendo, 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 e aí você vai levando pra frente uma mentira, você vai levando pra frente uma calúnia, e o quanto isso pode destruir a vida de uma pessoa, principalmente a pessoa que tá sendo ali o principal alvo no meio da fofoca, né? Então, como a gente precisa tomar cuidado com fofoca? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus, ela também fala, né, que essa fofoca, ela é doce ao paladar, sabe? A calúnia, a crítica exagerada e até infundada, ela é doce ao paladar, mas quando ela desce, ela é muito amarga, porque as consequências dela para nós realmente são terríveis, né? Quem não consegue controlar a língua sofre com isso, as próprias consequências da sua língua ser descontrolada, né? Da sua língua não conseguir se calar. Outro aspecto que está muito ligado a isso também é que a língua do tolo fala demais. Eu não sei se você já se pegou em certas situações que você tá, às vezes, tão empolgada com o momento, falando, e chega uma hora que você mesmo para e pensa, eu tô falando demais? Não devia ter entrado nesse assunto, não devia ter falado sobre essa pessoa, às vezes não devia ter revelado tal sonho meu, tal vontade minha, mas você tá ali tão intertido com a sua fala, que tá falando demais, tá muito ali presente o seu falar, que você acaba se prejudicando por aquilo que você mesmo falou. Isso é uma língua tola, que não tem controle sobre a quantidade de palavras que fala, sobre a quantidade de assuntos que fala. E por último, a língua dos ímpios só conhecem a perversidade, né? Porque a perversidade é aquilo que a gente falou lá no começo sobre abrigar a violência, né? O ímpio, ele tem essa necessidade de magoar o outro. Vocês já ouviram uma pessoa que fala assim, eu sou sincera? Não, eu sou sincera. Doa quem doer, magoe a quem magoar. O importante é eu ser sincera. Esse tipo de pessoa é uma pessoa tola, não é uma pessoa sábia, porque fala a verdade a todo tempo. Porque muitas vezes essa pessoa que é sincera, a gente vê que ela não carrega só a honestidade e a sinceridade e a humildade em si. Muitas vezes ela quer destilar até um próprio veneno ali, até uma opinião própria dela com essa banca de ser sincera, para magoar o outro, para atingir o outro que às vezes em primeiro lugar acabou atingindo ela de alguma forma. Então não é sábio você ser essa pessoa sincera, que em todo tempo fala o que pensa, que não tem filtro. Nós vimos aqui que a língua do tolo fala demais, não tem controle. Então você não está sendo uma pessoa sábia se você é uma pessoa que fala tudo que você pensa, que fala tudo que vem na sua cabeça. Essa língua, ela precisa ser controlada. E em contrapartida, vamos para a língua dos justos, que é fonte de vida. É aquela pessoa que você tá do lado dela porque aquelas palavras, elas te fazem bem, sabe? Ouvir o justo, ouvir o sábio, é como se trouxesse vida novamente para dentro de você. O sábio, ele sabe controlar a sua língua. Não é que ele é uma pessoa perfeita que não tem vontade de falar nada, não é. Mas ele tem mais essa capacidade de se controlar, de ficar mais quieto, né? Na hora que às vezes queria falar, mas falar talvez de uma forma não tão legal, não tão bacana, falar coisas não tão legais assim, ele consegue controlar. É como prata escolhida, ou seja, super preciosa a fala do justo. Ela é uma fala rara, é uma fala especial. Ela é uma fala que sustenta muitos, é uma fala que vem como um alimento mesmo, um alimento que vem na necessidade do que o outro está precisando. É uma fala que produz sabedoria, ou seja, além dessa pessoa justa ser sábia, ela também com a sua fala consegue produzir sabedoria no outro. E sabe o que é próprio ser dito, sabe o momento certo de dizer as coisas e as palavras certas a serem colocadas naquele momento. Então, olha a diferença aí, a língua do justo é uma língua realmente muito mais controlada. Se nós formos fazer um link aqui lá com Tiago fala, se eu não me engano, no capítulo 1 ou 2, sobre o poder da língua. E lá, Tiago, ele discorre realmente o quanto essa língua ela pode ser infernal até. É um termo que ele usa, né? Que a língua ela é incendiada pelo inferno. Então, realmente, gente, nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, com a nossa fala. Se quisermos buscar a sabedoria, precisamos ter uma língua controlada, uma língua sábia, uma língua que traz
edificação na hora de falar e não que tenha vontade de ofender porque foi ofendido, tenha vontade de magoar porque foi magoado. Não, é uma pessoa que sabe o momento certo de falar com as palavras certas. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê realmente essa boca, essa língua cheia de sabedoria e cheia de vida, cheia de edificação e de entendimento. Amém? Gente, tchau pra vocês, até o próximo vídeo.